Mas me diz aí, Sara, tu foi contratada, tem que fazer 4.000 pranchas de detalhamento. Tu prefere fazer à mão ou digital? Ah, com certeza eu ia fazer no À digital. mão, né? Ah, digital. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Giovanni. Eu sou a Sara. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Tudo Arquitetado com o tema Processo Projetual, Digital e Analógico. Antes da gente continuar o episódio, a gente vai abordar como esses dois diferentes tipos de processo projetual se casam e não para falar de desvantagem e vantagem de um ou de outro, tá? E aí, Sara, me diz o que é um processo projetual, digital, analógico? Eu acho mais fácil a gente começar explicando o que é o analógico. O analógico, dentro da prática arquitetônica, é o conceito de desenho à mão. Acho que a gente aprende desde criança esse analógico. Quando a gente pega uma folha, um lápis e começa a desenhar, quando a gente desenhava casinhas, árvores e tal. E o processo analógico, ele vem desde os primórdios da arquitetura, é o primeiro processo que a gente vê que perdura até hoje. E muitos arquitetos urbanistas usavam desenhos à mão, faziam plantas, faziam projetos técnicos. Os 3Ds que nós vemos hoje, que é a planta já elevada, as fachadas, eles faziam tudo isso utilizando uma folha de papel e um lápis, o famoso grafite, que é o que eles utilizavam. O digital dentro do meio arquitetônico são os softwares que nós utilizamos hoje para poder representar os nossos desenhos. Então, nós temos várias ferramentas, algumas delas são o CAD, o Revit, nós temos a ferramenta BIM, que engloba todos esses. E esses softwares, eles são para auxiliar arquitetos, engenheiros e também pessoas de outras áreas a fazer os seus desenhos, a projetar, especificar alguma coisa. O que você falou agora, perfeito. Auxiliar o processo analógico, porque assim que a gente parte para o processo digital já, muitas vezes a gente acaba esquecendo do processo analógico, mas ele é importantíssimo para o seu processo criativo, no seu processo projetual, entendeu? Daí essa é uma situação que se encaixa perfeitamente naquele ditado. Será que eu vou ter que desenhar para você entender? Sim, você vai ter que desenhar, porque desenhando você está organizando as suas ideias, você esclarece seu projeto e assim você cria uma estrutura para ele. As ideias vão fluir melhor mesmo e vai se tornar tudo algo mais simultâneo. Sim, e eu acho que dos exemplos que a gente pode trazer é o arquiteto Oscar Niemeyer, que ele faz os croquis para tentar exemplificar as suas ideias. Na internet mesmo a gente acha algumas fotos dos croquis dele, e é o primeiro ver, quando a gente olha, a gente pensa, é um monte de rabisco, ele só pegou um lápis e foi riscando a folha. Mas a partir do momento que você escuta a ideia, você olha com mais atenção, você vê o esboço de alguma coisa, você vê o esboço de uma obra sendo criada, um processo criativo ali. Tanto que os croquis, que foram desenhados há muito tempo, hoje em dia são considerados obras de arte, né? São Exato. coisas que ficam em livros de história, tipo, é incrível. A gente pode trazer também um exemplo que foi Da Vinci. Ele fez vários projetos que ficaram guardados. O croquis que ele fez do homem, um croquis que acharam dele, que ele estava fazendo uma máquina de voar, e hoje a gente fala que era um helicóptero porque parecia muito e tal. Então, tudo isso foi feito à mão, não existia nada disso naquela época, obviamente. Então, ali ele utilizou, ao meu ver, ele utilizou uma régua, um lápis e um pedaço de papel para poder fazer aquele desenho. Falando um pouquinho sobre a questão analógica, vale ressaltar que, trazendo para o vocabulário atual, foi começou a ser introduzido na arquitetura depois da década de 70. Então essa parte digital ela é muito recente, ela está sendo
todos os dias modificada, sempre tendo grandes avanços. Então, hoje em dia, nós temos agora é, mesas digitadoras, mesas que você consegue desenhar ali com um lápis próprio para isso. Então, você consegue juntar o analógico com o digital, onde você faz desenhos à mão, que seria, no caso, trocando o lápis e o papel por um tablet e uma caneta A prestável. caneta e a tela, né? O Exatamente. lápis, o papel pela caneta e a tela. Ah, Perfeito. É a fusão, né? O exato. analógico e o digital. Eles como você disse, eles se complementam bastante. Então, o que seria da parte criativa se não fosse o papel e o lápis? A gente conseguiria colocar as nossas ideias com liberdade, com livres práticas. Botar muito massa. Exato. Porque quando a gente parte direto para o digital, a gente tem ali uma. Um bloqueio criativo por realizar isso, talvez, né? Uma caixinha onde nossos desenhos muitas vezes vão de linhas retas, Muito técnico, muito técnico. isso, paredes já prontas, fachadas que a gente só modifica uma coisa aqui e ali. Já no papel, a gente consegue fazer o desenho e partir para várias vertentes, combinar vários fatores, combinar várias tipologias, trazendo também muito do antigo com o novo, mudando muita coisa. É muito interessante também de falar que o processo digital, gente, ele é feito hoje em dia em vários softwares. A gente conhece o AutoCAD, que é em 2D, e também tem o Revit, que é BIM, e o Sketch, que a gente usa para fazer modelagem em 3D, né? Então, são várias vertentes que dentro desse processo digital, entendeu? Agora falando um pouquinho sobre a parte técnica e como esses dois meios se relacionam, eu acho interessante ressaltar que aqui no livro mesmo, quando a gente inicia nossa jornada em arquitetura, nós aprendemos como fazer esse processo à mão, como desenhar à mão, como fazer uma planta técnica à mão. Eu acho interessante e importante, porque é ali onde a gente aprende a diferenciar o tamanho da linha, diferenciar o que a gente está vendo numa planta, aprender a ler um projeto. E eu acho que também passa muita credibilidade quando a gente pega um papel e começa a desenhar mesmo. Quando a gente mostra que a gente tem experiência e sabe do que está falando. Porque o desenho à mão, eu acho que ele é bem mais universal, né, do que o desenho feito em qualquer software, né? E também, eu acho que, dizendo por mim, não sei você, mas eu passei muito perrengue durante as minhas aulas de desenho, porque existem coisas específicas que você precisa comprar para poder aprender a representar um desenho corretamente. Então, eu passei uma jornada muito grande correndo atrás de lapiseiras no diâmetro certo, folhas certas para poder, na hora do desenho, ele ser representado de maneira melhor até. Olha, mais uma dica para você, tá? Você deve ter me procurado antes. A lapiseira 07, você consegue fazer ela virar uma 09 e você consegue fazer o grafite 05 virar um grafite 03. Dica de ouro, tá? Para quem tá pensando em iniciar a arquitetura e não quer gastar muito, tudo encaixa, tá? Eu deveria ter conversado com vocês mesmo. Deveria. Nossa, foi uma luta encontrar a lapiseira 05 de verdade. Foi a lapiseira mais difícil de encontrar. Aí depois que a gente compra a bendita lapiseira, a gente corre atrás do que é grafite. É isso aí. Porque sem grafite a gente não desenha mais. Então, eu acho que todo estudante de arquitetura deveria saber sobre isso, hein? Todo estudante de arquitetura me procura. Giovanni, tô aqui no livro o tempo todo, tá bom? Mas dizendo ainda do técnico, o desenho à mão e o desenho software é a mesma coisa, gente. Só vai mudar como você vai fazer. Entendeu? Você pode, igual a gente já falou, você pode muito bem começar o seu processo criativo à mão, mas não exclui a possibilidade do seu projeto técnico também ser à mão, ou vice-versa também, tá? Você pode ter o seu projeto criativo no digital e no técnico também. Uma das experiências que eu passei foi durante um exame, onde eu acho que a gente estava fazendo o projeto 2.
todas as pessoas quase todas, menos um, todos nós estávamos fazendo um projeto no computador, utilizando a ferramenta do Revit para poder fazer esse projeto, que a gente estava iniciando ali, começando a aprender esse software e tal. E teve um aluno que ele perguntou pro professor se ele poderia fazer essa prancha técnica dele à mão. E o professor falou: você entregando o projeto no tempo certo, tudo bem, eu não vou falar nada sobre. Foi que ele terminou o projeto dele antes do tempo da prova e eu ainda faltou muita coisa para representar utilizando o software. Sim. Então, tipo assim, ele usou uma ferramenta que ele já conhecia muito bem. Que estava mais recente na cabeça também, né? Também. E ele conseguiu ali entregar com êxito o que ele queria e eu ainda fiquei faltando representar muita coisa, porque eu estava aprendendo ainda, caminhando ainda com o software. E eu acho, assim, que uma dúvida muito constante para quem quer fazer arquitetura ou até mesmo engenharia para eu poder fazer arquitetura e urbanismo, eu preciso saber desenhar? É um pré-requisito eu saber desenhar? Não, eu mesmo assim, eu já tô terminando o curso, hein, gente? Então, eu acho que a gente pode simplificar isso, né? Porque não precisa saber desenhar, a gente aprende durante o processo. Então, a gente veio aqui para aprender realmente. Então, a faculdade é onde você vai ter tentativas e erros. E o processo de desenhar à mão, ele é ensinado. Tanto é que a gente tem 2 matérias voltadas só para isso. A gente tem 2 matérias voltadas para desenho técnico, fora os meios de expressão, que ensina a gente a desenhar mais livre mesmo. Eu falei que eu não sei desenhar, gente, primeiro semestre, já virei craque em desenho técnico. A gente aprendeu tudo aqui. Exato. É porque eu acho que no desenho técnico a coisa mais fácil é você seguir um padrão. Então, no desenho técnico nós temos sempre linhas retas. Se não são retas, nós temos transferidores, nós temos compassos, nós temos ferramentas. Exato, ferramentas que auxiliam na parte do desenho. Então, quando a gente vai representar uma planta técnica com cotas, nomes, representação de janela, porta, a gente tem ali o auxílio de ferramentas para fazer esse desenho. Perfeito. Mas me diz aí, Sara, tu foi contratada, tem que fazer 4.000 pranchas de detalhamento. Tu prefere fazer à mão ou digital? Com certeza eu ia fazer no digital. À mão, né? Digital. Tá bom. É porque eu não sei. E todo mundo sabe, mas uma curiosidade incrível é que o projeto da Torre Eiffel, ele teve cerca de 1.700 desenhos genéricos, mas ele teve 3.629 pranchas de desenhos detalhados. Cara, imagina fazer tudo isso à mão. Não, imagina tu esparramar essas pranchas, tipo, uma do lado da outra, porque a Torre Eiffel ela foi feita, tipo, um concurso, na época lá em Paris, né? Imagina tu explicando esse projeto para toda a equipe que estava trabalhando, sabe? Espalhando prancha por prancha, pra falar, essa aqui é dessa parte. E ia montar tipo o quê? Tipo um quebra-cabeça. Sim, Com essas nossa. pranchas. Verdade, hein? Nossa, eu fico imaginando que o quanto de grafite, borracha, papel, quando você erra, você vai lá, Sim. não tem como consertar esse erro, você tem que trocar o papel, você joga aquele fora para começar tudo de novo, do zero. Misericórdia. Eu espero que a pessoa que fez esse projeto tenha tido ajuda, e muita ajuda, porque não é fácil fazer 3 pranchas à mão. Imagina fazer tudo isso. Eu espero que tenha um memorial em homenagem. Tá, Então, também realmente eu espero, porque durante o meu processo de aprendizado de desenho técnico, eu acho que na Desenho Técnico 2 nós tivemos uma apresentação onde a gente teve que representar uma edificação já existente. E eu escolhi, com a minha dupla, uma edificação sustentável onde era feita com ripas e tal. Eu sofri tanto para fazer essa representação. Eu gastei tanto lápis, eu gastei tanto grafite, eu gastei tanto papel para poder fazer 3 pranchas. Então, assim, eu tive que aprender e realmente pôr em prática o meu entendimento sobre representação gráfica à mão ali. E você tem que fazer 3.629 detalhamentos, sendo que a Torre Eiffel ela é uma torre feita de ferro. Então, assim, você tem que detalhar um parafuso. Tem. Para poder dar a junção de uma
placa com a outra, explicar aquilo, determinar o tamanho de uma escada, o tamanho, sei lá, não sei qual foi o processo projetual que eles usaram ali de criação, porque a Torre Eiffel, ela é um monumento histórico pra gente. Você disse, né, que você ficou esse tempo todo para projetar essa casa ocidental, para detalhar. O conhecimento que você teve, tu usa ele até hoje em dia, né? Exatamente. Então, não foi uma perda de tempo, foi acho que até um ganho, né, para o seu currículo. Exatamente. Eu acho que esse aprendizado que eu tive me trouxe até mais experiência na hora de fazer, na hora de passar pelo processo criativo. Porque nós temos alguns professores que eles determinam ou eles pedem para a gente fazer o nosso processo criativo à mão, para a gente poder exemplificar ali um É desenho. igual eu disse, para suas ideias fluírem melhor, ser algo mais espontâneo. Exato, para a gente poder colocar ali, fazer um 3D, fazer uma volumetria também à mão. A gente está falando tanto, batendo nessa tecla de processo criativo, é porque é uma coisa muito ligada ao projetual analógico, sabe? Porque eu mesmo defendo essa ideia que tudo começa com a tua mão e o lápis, sabe? Então, por isso que a gente está falando tanto de processo criativo, porque é uma coisa muito relacionada tipo, é o início do seu processo projetual, né? Então, Uhum. acho legal frisar isso. Exato. Tem pessoas que conseguem partir direto para o uso do software. São pessoas que eu acho que devem realmente saber o que estão fazendo, devem fazer isso há tanto tempo que fica mais simples para ela começar ali direto no software. Mas eu prefiro ali tentar fazer meio que um croquisinho na mão, fazer o esquema de como vai funcionar a minha planta. Nada contra, tá, gente? Toda forma de processo projetual é válida, tá? Isso. Então ali eu acho que um fluxograma, um funcionograma, desenhar, fazer aquelas bolinhas explicando o que vai ser. Dá uma sensação gostosa no peito, né? Vamos começar. A gente começa a realmente criar o nosso projeto. Passar por dilemas, tentar entender por que eu vou colocar determinado local aqui e não ali, como o entorno vai interferir dentro do meu processo. Perfeito. Então, eu acho que o analógico, que seria o desenho à mão, traz muito isso, faz a gente entender como isso funcionaria, coloca a gente para tentar estar dentro daquele ambiente sem ele realmente estar construído. Você disse, né, das pessoas que já vão direto pro computador, projetar lá no computador mesmo, mas que com isso a gente acaba tendo uma perda de linguagem analógica, né? Que com a medida que a tecnologia digital vai avançando, vai aumentando. Não é um problema, gente, mas seria incrível mesmo tudo ser. Desenhou legalzinho, quer, tipo assim, adiantar o teu serviço, você acha que você precisa, o analógico ele vai te ajudar, ele vai ter muito mais ferramentas para te auxiliar nessa hora do tempo, da economia de tempo. O digital, desculpa. E o analógico vai ser uma coisa mais criativa, mas que não deixa de ser técnico de jeito nenhum, tá, gente? Exatamente. Mas eu acho assim, eu gosto bastante do analógico para poder fazer o desenho, iniciar um desenho, mas eu acho que se eu fosse partir para a parte de eu tenho que fazer uma entrega, e essa entrega me pede uma planta baixa, um corte, me pede uma fachada, ou até um 3D mesmo da minha edificação, eu prefiro muito mais, 1000 vezes, usar o digital, porque ali eu consigo especificar espessura de linha, cotas, eu consigo especificar também quais são os mobiliários que eu vou utilizar, consigo também mostrar ali com mais precisão quais são os materiais que eu estou empregando nessa edificação. Na questão do 3D também, eu consigo colocar mais precisão mais eu acho que detalhes reais do que eu quero representar ali, de qual é a minha ideia. E também o sistema analógico, né? Dependendo do material que você está usando para produzir, gente, estou falando de folha, lápis, lapiseira, sabe? É uma coisa muito sensível, o desenho na folha que a gente usa. Então exige um cuidado bem maior do que você fazer
no digital. Exatamente. E o interessante é que, assim, quando a gente começa a fazer um processo criativo e a gente vai começar lá, desenhar na folha e tal, e a gente quer que aquilo não se deteriore com o tempo, a gente usa a caneta Nanquim, que é um tipo de caneta com uma tinta específica para durar mais até, para não desbotar, e também mais precisa na hora de desenhar. Porque se a gente utilizasse uma caneta esferográfica comum, eu acho que não ficaria tão legal, tão diferente o desenho. E quando a gente vai pro nanquim, qualquer erro que a gente comete, a gente não consegue apagar com uma borracha. Então a gente tem que pegar outra folha e começar o processo do zero, começar a desenhar novamente. Mas o desenho, a partir do momento que ele tá pronto, você passou o nanquim, você deixou ele ali prontinho, você consegue guardar ele e até emoldurar, colocar na parede como se fosse um troféu ou um troféu mesmo que você falou, nossa, eu fui capaz de fazer um desenho inteiro à mão, eu consegui passar a caneta nele, eu consegui passar o nanquim nele, ele tá ali, ó, perfeitinho. Todo mundo que entrar no meu quarto ou no meu escritório vai ver esse desenho maravilhoso. Você tem o seu primeiro projeto feito à mão guardar? Tenho. Eu tenho o meu também. E toda pessoa que vai lá em casa, que não me conhece, fala, gente, eu fiz isso aqui à mão na faculdade, tá bom? Sim, eu acho que é bem interessante a gente poder se gabar das nossas próprias coisas. Fica bem com os meus desenhos técnicos, você não tem ideia. Eu já sou uma pessoa que não gosta de se gabar tanto, né? Daí, falar minhas qualidades ainda. Eu acho que é interessante quando a gente faz o nosso, quando a gente começa em desenho, a professora geralmente pede pra gente usar um tipo de folha específica, que é uma folha, qual é o nome mesmo? Manteiga ou arroz. Eu só não estou muito entre dúvida. Papel vegetal seria? Mas é um papel que ele chega a ser até meio transparente. Ele é Sim, muito levinho, muito sensível. sensível até demais, porque quando a gente vai desenhar nele com lapiseira, a gente tem que tomar cuidado nas espessuras, na hora de apagar também. Você pode dizer que foi só feito para fazer um desenho técnico. Só que nesse papel que a gente está falando, ele, como ele é meio transparente, caso você erre uma coisa ou queira até fazer uma cópia, colocou ele por baixo, vai passando a linha por cima. Eu acho que a maior função dele é essa mesmo, você conseguir fazer cópias do seu desenho técnico. Sim. E também os primeiros desenhos que eu fiz quando eu aprendi desenho técnico, eu já cheguei aqui e eu não fui direto para uma planta baixa. A gente começou do zero, a gente começou aprendendo quais. Quadradinhos, retângulos. Exato, a gente foi desenhar ali as formas geométricas comum ali mesmo, a gente foi representar, depois a gente aprendeu o que era uma isométrica. Então acho que todo esse processo ajuda a gente a entender na hora de fazer um projeto no digital. Então, Sara, hoje em dia, analógico, digital, qual que tu usa mais para projetar? Então, a questão de projetar, eu acho até mais simples quando a gente parte para a questão técnica, é o digital, porque a gente pode ter vários tipos de estudos dentro dele. É uma ferramenta onde a gente pode estudar topografia de um terreno, a gente pode estudar também a questão de incidência solar, incidência acústica, questão de temperatura dentro da nossa edificação. A gente pode até fazer estudos futuros para prever como o material que a gente vai utilizar ou o ambiente que a gente vai construir vai interagir com o meio, como o sol vai afetar essa edificação, se o tempo ali, se passa muito vento, se a gente consegue construir com menos janelas, com mais janelas. Então a gente consegue especificar como vai ficar aquele ambiente no futuro. E também a questão de quando a gente vai partir para o software, utilizando, a ferramenta que eu mais utilizo no caso é o Revit, porque o Revit, para mim, particularmente, é uma ferramenta que me dá muita praticidade, me ajuda bastante. Porque ao mesmo tempo em que eu estou construindo, estou fazendo a minha planta baixa, eu já consigo ali especificar um corte, mostrar, definir como é uma fachada, ver também como ficaria a volumetria do ambiente que eu estou criando ou do projeto que eu estou fazendo. Já eu sou mais clássico, né? Eu sou pra caramba o AutoCAD. Pra mim, perfeitinho. Sou filha de AutoCAD. Lá na minha casa veneramos o AutoCAD. E a questão da modelagem 3D fechada, SketchUp, né? Que é mais uma ferramenta também digital que tá aí pra ajudar todo mundo. Mas o Revit, incrível.
O método BIM arrasou. Em economia de tempo, é o maioral mesmo. Sim. A única questão que o Revit, assim, pede pra gente poder, ali, durante o nosso processo projetual, é o seguinte, quando a gente está fazendo a nossa planta baixa, a gente especifica todas as nossas esquadrias, a gente especifica o piso, o jeito do ambiente, quando a gente passa um corte, e a gente vai para esse corte, a gente precisa arrumar algumas coisinhas, pequenos detalhes, colocar uma cota ali, colocar o nome de ambiente, arrumar a questão do piso. Então, assim, tipo assim, são coisas que a gente aprendeu a fazer no analógico, e a gente só especifica ali no software mesmo. A gente só representa com mais precisão até. Quando você falou do SketchUp, eu particularmente não sou muito fã de SketchUp, porque eu não tive muito contato com a ferramenta, eu aprendi um pouco da ferramenta, mas o máximo que eu sei ali é fazer um quadradinho e dar volumetria para ele, de resto eu sou uma negação, justamente porque eu aprendi o Revit logo depois. Então eu preferi não me aprofundar tanto na ferramenta SketchUp, porque o Revit ele me dava essa possibilidade de ter o meu 3D já durante o processo de criação de uma planta, já durante a parte de especificar revestimentos da minha edificação. Já no SketchUp você tem que você pega o desenho da sua planta, exporta para o SketchUp e ali você vai subir as paredes, vai especificar as coisas, vai fazer um telhado. A gente citou esses três, porém é o que a gente tem mais convivência, né? Existem vários outros. Pode até procurar, que você talvez se encontre um que é mais a sua cara, né? Sim. Mas esse é o que a gente tem mais convivência, que é o Revit, AutoCAD e SketchUp mesmo. São aqueles que a gente aprende durante o nosso processo de se tornar um arquiteto. Existe também uma ferramenta que eu ouço muito falar, que é o ArchiCAD. Falam que ele é uma excelente ferramenta para arquitetos. Eu não me aprofundei muito no que é esse ArchiCAD, como funciona e tal, só que pelo que eu vejo na internet, pelo que eu vejo nas mídias, parece ser uma ferramenta muito utilizada por arquitetos até. E eles falam bastante que ela é muito intuitiva. Então, ali, se você já sabe o básico de Revit ou o básico de CAD também, você consegue já utilizar essa ferramenta. Gata, você vai facilitar minha vida. Eu tô dentro. Então, assim, eu acho que nós temos muitas facilidades hoje à mão, nós temos muitas possibilidades também, nós temos muitas ferramentas, plataformas, nós temos ferramentas também que fazem um desenho melhor do que a gente está fazendo, uma especificação melhor na questão de renderização. Nós temos ferramentas, nós temos o Photoshop, nós temos várias outras ferramentas, não são necessariamente de arquitetura, mas que a gente pode utilizar para a gente. Eu acho também muito importante frisar que a ferramenta que a gente utiliza, o próprio nome já diz, é uma ferramenta que nos auxilia nessa questão projetual. E a parte que a gente aprende ali o desenho técnico, a leitura do desenho técnico, saber como representar esse desenho à mão, a parte onde a gente coloca a mão na massa e realmente aprende a desenhar, como você falou, quer que eu desenhe para você entender, é bem preciso, porque a questão de você pegar uma folha de papel, saber fazer o seu desenho, saber como fazer uma planta, saber como você vai representar aquilo, faz toda a diferença na hora de você usar a sua ferramenta. Porque não importa a ferramenta que eu vou utilizar, Você vai ter que fazer aqui. exatamente. E se eu não souber fazer aquilo, o meu projeto, a ferramenta que eu vou utilizar não vai ser a minha aliada, não vai me ajudar. Então eu vou mais bater cabeça com essa ferramenta, eu vou mais sofrer tentando aprender a fazer, do que se eu já soubesse ali a mão. Se eu já tivesse uma experiência com o desenho à mão, se eu já soubesse como fazer essa representação. Bom, pessoal, a gente vai encerrar aqui agora o nosso episódio do podcast. Obrigado, Sara, por fazer companhia comigo, falar sobre isso. Valeu, Giovanni. Eu acho que isso é uma questão que todo estudante de arquitetura ou aquele que quer aprender, quer fazer arquitetura ou está fazendo alguma outra especialização que tem essa vertente, deveria saber e conhecer também. É um assunto que a gente deve debater mesmo. É isso aí, galera. Bora dividir experiências, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau!